Pastor Carmélio, Pastor Francis. Vou começar com uma oração. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, Pai, na Tua casa, por mais esse dia que nos reunimos, ó Pai, com o Teu corpo, para entoar louvores a Ti, Senhor, e para ouvir a Tua palavra, Senhor. Então te peço, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações, fala com cada um de nós, Senhor, e nos leva, Pai, transformado para as nossas casas, ó Pai, não porque o Adriano está pregando, mas porque a Tua palavra, Senhor, ela vivifica e transforma, Senhor. No nome de Jesus, Pai, apenas usa-me para falar do Teu propósito, Senhor. Amém. Meus queridos, primeiro quero confessar uma coisa a vocês. Quando eu recebi o convite, eu pensei assim, vou trazer uma palavra light, mas depois, através de louvores, de pregações que eu ouvi, de leituras que eu fiz, o Espírito Santo falou comigo. Tem muitas pessoas indo para o inferno dentro das igrejas por causa de um evangelho light, um evangelho genérico, que não transforma, que não confronta, que não busca a mudança das pessoas. E eu não quero ser acusado disso, irmãos. Mas eu também não quero ser acusado de bater na igreja de Cristo, e essa não é a minha intenção. Eu quero que os irmãos da mídia, por favor, coloquem para mim Lucas capítulo 7. Nós vamos ler do 37 ao 46, bem rapidinho. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas essa mulher regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Amém, irmãos? Nós estamos aqui diante de 2 realidades que confrontam a gente. Primeiro, a palavra vem dizendo: aquela mulher, ela era uma pecadora. E o fariseu ele se achava o santo, o cara. Só que naquela época, quando Jesus foi chamado para esse banquete, Jesus já estava com a popularidade alta, tanto que alguns fariseus já o reconheciam como mestre. Já reconheciam Jesus como mestre, não aceitavam ele como filho de Deus, mas entendiam que as palavras que ele falava realmente emitiam uma sabedoria tremenda. E ele arrastava multidões com ele. Então o que o fariseu fez? Vou ganhar aqui um pouco de mérito ao trazer esse mestre tão popular à minha casa para jantar comigo. E o que Jesus fala? Quando ele fala sobre: você não me deu um ósculo. O ósculo, você sabe, irmãos, é um beijo à face. Nos nossos dias, seria equivalente a quando uma pessoa chega, a gente apertar a mão de um homem.
Chegou um convidado na nossa casa. Você aperta a mão e pelo menos aperta a mão e leva até o lugar onde você vai colocá-lo para jantar. Jesus falou, o mínimo você não fez. Você não me deu um ósculo. Você não me deu um aperto de mão quando eu cheguei. Jesus foi convidado, irmãos, por um homem, mas o centro, quem mais se aproveitou da presença de Deus naquele momento, não foi o homem que o convidou. Aquela mulher, vejam bem, a palavra diz, ela ficou sabendo que Jesus estava ali. E naquela época, durante as festas e banquetes, era possível que um penetra entrasse, só que existia uma regra de etiqueta que eles não poderiam chegar à mesa, eles tinham que ficar afastados. E aquela mulher, primeiro, ela quebra uma regra de etiqueta, porque ela foi até o principal, quem estava ali no meio da mesa. Sendo pecadora, lembra das regras das leis judaicas? Ela não poderia encostar em ninguém, porque se ela encostasse em um judeu, aquele judeu se tornaria também impuro. Mas ela não se preocupou com isso, irmãos. Aquela pecadora, ela ganhou aquele rótulo, não porque uma vez ela errou, mas porque as práticas cotidianas dela fizeram com que ela ganhasse aquele rótulo. E um pecador naquela época, quando um fariseu falava assim, fulano é um pecador, o que acontecia? Os outros se afastavam. Aquela pessoa era marcada na sociedade como alguém que nós não queremos estar juntos. Então ela está ali naquele meio, na casa de um fariseu, para ela era enfrentar a própria vontade, porque você não quer estar num lugar em que sabe que outras pessoas podem te humilhar e apontar os dedos para você. Só que o que ela viu naquele lugar? Jesus. E ela foi até ele e derramou sobre ele um unguento num pequeno vaso de alabastro. Eu não vou entrar nesse detalhe, irmãos, mas só para você ter uma ideia, o alabastro era como se fosse um frasco pequeno, muito valioso, que era usado apenas para guardar fragrâncias muito valiosas. Então, aquela mulher que era pecadora, que provavelmente não era rica, já que ela era considerada pecadora, ela usou algo muito valioso e jogou aos pés de Jesus. Mas o Senhor fala, ela molhava, ela lavou os pés dele com as suas lágrimas, irmãos. Sabe por quê? Ela não estava chorando pouco. Você não pode olhar para aquela mulher e pensando que ela só se emocionou por enquanto, rolou uma lágrima, aquela que a gente segura de vez em quando, passa assim para tirar. Aquela mulher, ela estava aos pés de Jesus e ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, que Jesus falou para Simão, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Porque também era um costume da época, porque na época não existia estrada bonitinha, as pessoas não andavam de carro, Jesus andava a pé, chegava na casa dos outros com os pés sujos. Então era normal, quando chegasse nas casas, as pessoas chamavam alguém, traziam um vaso, lavavam os pés dos convidados. Simão não fez isso. Mas uma mulher pecadora, consciente dos seus muitos pecados, estava totalmente contrita, estava profundamente triste, a ponto de jorrar lágrimas para lavar os pés de Jesus. E ela secava com os seus cabelos, e ela quebrou mais uma regra da época. Porque as mulheres judias não podiam andar com o cabelo solto. Mas ela não se importou com absolutamente nada disso. A tristeza dela, irmãos, só para vocês terem ciência, é uma tristeza que gera arrependimento.
É diferente da tristeza que Paulo vai dizer em 2 Coríntios. Ele faz uma comparação com esses dois tipos de tristezas. Existe a tristeza que gera arrependimento, porque ela reconhecia o quão pecadora ela era quando ela viu Jesus. Isso gerou um arrependimento enorme. É diferente do arrependimento que gera remorso e morte, irmãos. Prestem atenção nisso. Aquela mulher fez por Jesus algo que o anfitrião não fez. O fariseu, ele ainda põe em causa o mérito de Jesus, se ele é realmente um profeta. Primeiro, ele não reconhece Jesus como filho de Deus, mas aí a palavra fala que ele fala para si mesmo. Em algumas versões diz que ele pensou, se esse fosse profeta, ele saberia a mulher com que ele está encostando nele. Jesus dá agora uma lição de moral naquele homem. O que você está vendo, o que os seus olhos estão cheios, não significam nada. Porque essa mulher, ela reconhece que ela pecou muito e os muitos pecados dela foram perdoados. E é por isso que ela me ama dessa maneira. E você não me ama. É por isso que essa mulher consegue se jogar aos meus pés, quebrando todo tipo de regra que existiam para mulheres pecadoras naquela época, porque ela não quer nem saber. Ela precisa adorar a Jesus, ela precisa mostrar tristeza, mostrar um coração quebrantado, porque ela reconhece isso. E a gente precisa entender, irmãos, que o nosso pecado é uma dívida e uma maldição eterna contra Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. E nós estaríamos totalmente afastados de Deus. E essa mulher, ela entendeu isso. Mesmo antes de Paulo falar essas palavras. Ela sabia que ela estava morta, mas que a vida estava diante dela. Diferente do fariseu que achava que era santo e que tinha tudo e que era respeitado e que não reconhecia. Que estava só querendo tirar um pouco de vantagem daquele homem especial que atraía multidões. Aquela mulher, ela reconhecia o seu pecado. E infelizmente, irmãos, é muito difícil para nós hoje reconhecermos o tamanho do nosso pecado. E nós não conhecemos o tamanho do nosso pecado porque, infelizmente, muitos de nós, e eu não digo nós aqui, mas nós como cristãos em geral, não conhecem a Deus. Existe um trecho do livro do Paul Washer que ele diz que o domingo de manhã nos Estados Unidos é um grande momento de idolatria. Porque muitas pessoas vão para as igrejas adorar ao Deus que elas criaram em seu próprio coração, mas não o Deus das Escrituras. E nós precisamos conhecer a esse Deus, porque somente conhecendo a Deus, nós vamos poder olhar para nós mesmos e falar: eu sou um pecador, eu não mereço a graça do Senhor, eu sou o mais imundo dos homens. Irmãos, não adianta você falar: não, eu não sou tão ruim assim. Você é. Talvez para a minha justiça, a justiça do Adriano, você seja um cara legal. Para a justiça de Deus, você e eu estaríamos os dois condenados à morte. Você quer ver um exemplo disso? Nem precisa colocar aqui, mas vou deixar para referência de vocês, irmãos. Isaías ele foi levado. Em Isaías 6:1, e o versículo 5 fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu ouvi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo.
Versículo 5, Isaías fala: então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Sabe o que aconteceu com Isaías? Um holofote iluminou a parede branca e a mancha negra do pecado que havia dentro do coração dele foi exposta. E ele falou: no momento em que eu vi o meu Senhor, que eu vi o padrão de santidade que ele tem, o padrão de justiça que ele tem, e aí sim eu pude me comparar. Nesse momento ele pensou: eu estou perdido. Sabe por que muitos de nós acham que está tudo bem? Porque a gente não conhece o padrão. Porque a gente vai para as nossas casas e vive uma semana totalmente isolado, bitolado no trabalho, cuidando de filho, cuidando de uma coisa, cuidando de outra, e aparece no domingo e fala: eu sou crente. Isaías viu quem era o padrão de santidade e o padrão de justiça, e naquele momento Isaías se desesperou e achou que ia morrer. Irmãos, eu não tenho nem chance. O padrão de santidade se revelou a ele, e a ele, naquele momento, a única coisa que ele podia fazer era reconhecer o quão pecador ele era, o quão miserável ele era, o quão imundo ele era, e como ele não merecia estar diante do Senhor. Por que nós não fazemos isso? E eu digo nós porque eu estou aqui também, junto com todos vocês e com os meus irmãos que estão do lado de fora. Por que nós não fazemos isso? Porque nós não buscamos conhecer ao Senhor como Ele é de verdade. Não buscamos. Quantas vezes nós deixamos as nossas orações para depois, os nossos devocionais para depois, e aí alguém te pergunta: você ama o Senhor mais do que tudo? Eu amo, irmãos. Adriano, isso é uma mentira, você está falando uma mentira para você mesmo. Você não ama a Deus acima de tudo, se você não consegue parar um momento no seu dia para orar, para falar com Ele. Porque se eu amo a minha esposa e os meus filhos acima de tudo, eu faria todo o possível por eles. Eu não vou perder um dia de trabalho, porque eu não quero que a falta do meu salário afete a minha família. Eu vou fazer hora extra, eu vou fazer o que for necessário para poder proteger a minha família, para poder fazer com que eles se sintam felizes. Porque eu amo a minha família acima de tudo. Mas se eu digo: eu amo a Deus acima de tudo, e eu não consigo fazer isso por Deus, irmãos, eu estou adorando um Deus que eu coloquei no meu coração, mas não é o Deus que está nas Escrituras. Isaías teve consciência daquilo. E aí a gente fala: mas o Senhor, Ele é um Deus misericordioso. Ele é. Mas no livro de Salmos 7:11 fala: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta dia após dia o seu furor. Adriano, mas isso é no Antigo Testamento. Isso é no Antigo Testamento. Jesus veio, Ele manifestou a sua graça, e agora Deus é um Deus misericordioso. Então vamos ler Romanos 2:5, Paulo vem falando assim para a igreja de Roma: contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira do Senhor, quando Ele revelará o seu justo julgamento. Então, irmãos, o que aconteceu com o Deus justo que virou um Deus santo que só quer o nosso coração? Se Paulo está falando que por causa do nosso coração obstinado, por causa dos nossos pecados, da imundícia que nós carregamos dentro de nós, que das coisas que nós praticamos quando não tem ninguém olhando. Por que Paulo vem falar que nós estamos acumulando a ira de Deus sobre nós para aquele dia que vai vir? Deus
é um Deus justo. Ele era um Deus justo quando Ele criou o mundo. Ele é um Deus justo durante toda a existência do mundo. E no dia do julgamento, Ele vai ser um Deus justo. Isso não significa que Ele não é misericordioso. Porque uma coisa não elimina a outra. E o padrão de justiça de Deus não tem nada a ver com o nosso padrão de justiça. Os nossos pecados são uma transgressão infinita para Deus. Por isso que ele fala, eu mencionei na última pregação que eu trouxe aqui, que para Deus, uma pessoa fofoqueira que espalha mentira e contenda entre os irmãos é pior do que uma pessoa que mata uma criança inocente. Com a tua justiça e com a minha, isso é inconcebível. Eu nunca vou achar que uma pessoa que mata ou estupra uma criança é menos pior do que uma pessoa que faz uma fofoca, que espalha inimizade. Eu não consigo pensar isso. Mas a justiça de Deus não é igual à minha. A justiça de Deus não é igual à sua. Por isso que eu digo, irmãos, o Senhor, Ele não quer só o seu coração. Tem muita gente iludida, falando, olha só, não, um dia eu fui lá na frente e eu falei, Senhor, eu te recebo na minha vida e agora eu posso viver do jeito que eu quero. Porque um dia eu entreguei o coração ao Senhor e agora eu posso viver do que eu quero. Só que sabe o que Ele diz? Negue-se a si mesmo. Significa que agora a sua vontade é para Ele. E por mais que doa, Ele diz, negue-se a si mesmo. Porque não vai ser fácil, nós vamos ter sim que lutar contra as nossas vontades, contra o nosso desejo pecaminoso, contra as práticas de pecado que afrontam a santidade dEle. Se Ele só quisesse a tua conversão e o teu levantar de mãos durante um momento da tua vida, Ele não ia falar para você se negar. Ele ia falar, pronto, agora que você confessou diante dos homens, você pode ir e viver a tua vida. Ele não fala isso, irmãos. Ele fala, negue-se a si mesmo. Ele fala, quem quer vir atrás de mim, não tem nem tempo de se despedir dos seus pais. Não tem nem tempo de se despedir dos mortos. Ele fala, vem. Esse é o padrão, irmãos. E toda vez que nós negligenciamos isso, nós só estamos fingindo que conhecemos. Nós só estamos fingindo que o aceitamos e que queremos de verdade. E nós precisamos reconhecer isso, porque enquanto não reconhecermos isso, nós não vamos mudar a nossa vida. O Deus que nós conhecemos, Ele é perfeitamente justo. E Ele é plenamente justo. E sabe o que isso fez? Isso exigiu um preço que nenhum de nós podia pagar. Para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado, para que um dia nós conseguíssemos alcançar a misericórdia do Senhor. As pessoas falam, mas o Senhor, Ele é bondoso. É, Ele é. Mas olha só, irmãos, uma palavra muito conhecida para vocês. Isaías 53, 5 e a primeirinha parte do versículo 10 diz assim, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Esse foi o preço que Deus pagou para ser justo com Ele mesmo. Ele pegou Ele mesmo, Cristo, Deus como homem, colocou numa cruz, fez dele maldição, fez dele perdição por nós, para que a justiça dele fosse satisfeita. Por quê?
Porque Ele é justo. Agora, se nós vivemos de maneira indisciplinada, de maneira que não demonstra que nós realmente somos salvos, irmãos, olhando para a Bíblia, você consegue imaginar Deus pegando o seu filho de novo e colocando naquela cruz de novo e jogando sobre ele toda a ira e toda a fúria que ele tem de todos os pecados que nós carregamos e produzimos todo dia, mais uma vez? Ele fez isso uma vez. E as pessoas hoje pensam, não, basta eu ser bonzinho, basta eu ser legal, porque Deus quer o meu coração. Esse Jesus, esse Deus que é muito exigente, que é irado, não, esse daqui não é o meu Deus, não. Só que Jesus um dia, Ele pagou a pena. Um dia Ele suportou o sofrimento físico da flagelação, Ele foi torturado por nós, Ele foi machucado por nós, de maneira que nós não poderíamos suportar. E o maior sofrimento, Ele foi separado do Pai. Ele substituiu a nossa pena, irmãos. Como diz em Gálatas 3,13. Ele sofreu e absorveu toda a ira de Deus, para que nós pudéssemos decidir se realmente queremos segui-lo ou não. Não é incrível, irmãos, que nós ainda temos o livre-arbítrio? Só que o livre-arbítrio é justamente para que você e eu possamos decidir, eu quero mesmo seguir esse caminho? Irmãos, não adianta vir aqui na frente e falar com o pastor, eu quero. Não adianta você falar com o Francis, falar comigo, não adianta você falar com seu pai ou com sua mãe, eu quero. Essa liberdade que nós temos é para que nós possamos fazer isso sozinhos, dentro de nós. O que nós dizemos um para o outro não vale de nada. Essa liberdade de decisão que nós temos é para que no nosso íntimo nós possamos buscar ao Senhor, entender quão pecadores nós somos e decidir, mesmo não valendo nada e mesmo sabendo que eu tenho que entregar tudo, eu quero. Então, irmãos, não adianta você só falar, eu quero. Você precisa viver, eu quero. Nós precisamos viver o eu quero. Porque o sacrifício foi infinito, irmãos. Mas esse pagamento, lembra do salário do pecado? Esse pagamento, ele foi satisfeito por Jesus. Da mesma forma, Paulo vem falar em Romanos 25 e 26, falando justamente que esse pagamento, ele foi aceito por Deus. Porque o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo se manifestou naquele momento, no momento da cruz. O juiz se entregou para pagar o pecado. E muita gente subestima aquele momento. Simplesmente esquece. Jesus morreu por mim e acabou. Só que aquele momento, irmãos, foi um marco na nossa vida e um marco na existência do próprio Deus. Nós não conseguimos nem imaginar o que é viver em plenitude de santidade com um ser que é todo poderoso, santo, perfeito, e em algum momento se separar dele. Nós não conseguimos imaginar. E é por isso que muitas vezes nós subestimamos esse sacrifício. É por isso que muitas vezes nós não damos valor a esse sacrifício e damos mais atenção ao que a nossa carne pede.
Só que quando nós conseguimos ter um pouco de noção do que foi feito por cada um de nós, a gente precisa apresentar frutos. A gente precisa ter transformação, e a gente precisa ter comunhão, e a gente precisa fazer parte de um corpo. Não existe reconhecimento do pecado igual aquela mulher e ficar inerte. Por que ela se jogou aos pés de Jesus? Porque ela tinha consciência de quem ela era, do pecado que ela carregava. E ela não podia ficar inerte, fingir que não estava acontecendo nada. Ir para casa e falar, semana que vem eu encontro com ele de novo. Ela precisou se mover, ela precisou fazer alguma coisa, ela precisou se jogar aos pés dele e falar, eu não sou nada sem você. E muitas vezes nós simplesmente seguimos a nossa vida. Esperamos que no dia do julgamento o Senhor simplesmente fala, vem servo bom e fiel. Vem você que não viveu em família, vem você que não me buscou no secreto, vem você que achava que estava tudo bem, porque um dia você levantou a mão. Isso não vai acontecer, irmãos. O Senhor, Ele pede uma transformação das nossas vidas. Nós falamos isso várias vezes aqui com a série de Tiago. E essa transformação, ela acontece porque em algum momento nós reconhecemos a seriedade desse sacrifício. Não existe como mudar as nossas vidas se nós não reconhecermos a seriedade daquele sacrifício. Imagina que eu estou andando perto de um prédio, e aí lá de cima cai um vaso, né? As mulheres que gostam de botar vaso na sacada da janela. Lá de cima cai um vaso, e pronto, cai atrás de mim, eu estou com meu fone de ouvido, não ouço nada, pô, vou mais para frente, alguém chega assim, caraca, Adriano, tu quase morreu. Eu falei, quase morreu, olha lá, o vaso caiu, ia matar você. Pois eu não vi nada, então vou botar meu fone de ouvido de novo e vou seguir minha vida, porque pronto, eu quase, mas eu nem reconheço aquilo como um perigo, é uma coisa que aconteceu, já passou e eu nem vi. Eu sigo a minha vida como se aquilo não fosse nada. Agora, se eu estou passando pelo mesmo prédio, e aí um vaso cai lá de cima, e alguém consegue perceber aquilo, me empurra, e o vaso cai sobre ela, e ela fica imóvel o resto da vida dela. Ela sacrificou a vida dela por mim. Aquilo aconteceu naquele momento, e eu vi. Aquilo muda a vida de uma pessoa. Porque eu preciso ser grato àquela pessoa que se jogou na minha frente, sem saber se ela ia conseguir sair ilesa também, e ela saiu machucada. A partir daquele momento, ela está totalmente ferida e não consegue se mover o resto da vida dela. Qualquer pessoa teria um sentimento de gratidão profundo. Por quê? Porque nós reconhecemos o que foi feito por nós. Nós só conseguimos colocar o nosso fone no nosso ouvido e caminhar e seguir as nossas vidas como se nada tivesse acontecido, quando nós não reconhecemos o sacrifício que foi feito. Porque quando nós reconhecemos esse sacrifício, ele obrigatoriamente gera mudança nas nossas vidas. Ele gera. Se não há mudança, não há reconhecimento, irmãos. E nós podemos continuar mentindo para nós mesmos quantas vezes nós quisermos, mas não há. Tiago vinha falando, a gente falou sobre isso. Nós precisamos mudar, e ele fala que a nossa fé sem obra ela é morta. Por quê? Porque isso precisa gerar alguma coisa. É o reconhecimento da salvação gratuita que nós tivemos sem fazer absolutamente nada, e o alto preço que foi pago por nós. E essa gratidão, ela precisa gerar
motivação para a gente viver diferente. Você não se sente motivado para viver diferente? Adriano, você não se sente motivado para viver diferente? É porque eu não consigo olhar aquilo e dar valor para aquilo. Porque se eu tivesse que sacrificar o meu filho, ou que o meu filho tivesse sacrificado por mim, por qualquer motivo que fosse, eu teria que dar o maior valor possível, porque aquilo foi um sacrifício enorme. O que eu tinha de mais precioso foi perdido para que eu pudesse ter vida. E eu vou valorizar cada momento da minha vida, porque eu reconheço o sacrifício que foi feito. E nós só conseguimos viver indiferentes quando nós não reconhecemos esse sacrifício. E é por isso que nós, muitas vezes, somos igualzinho àquele fariseu. Mas aí, irmãos, essa mudança de vida, às vezes, muitas vezes nós caímos no erro de achar que, então agora eu vou ter a minha vida com Deus, sozinho, ou então, não, agora que eu mudei de vida, eu tenho que me envolver com a igreja, eu tenho que estar ali presente, eu tenho que fazer tudo. Quando a nossa vida muda, irmãos, nós precisamos avançar em dois aspectos diferentes. Na nossa vida espiritual privada, nós precisamos demonstrar a nossa fé verdadeira. Ela começa no íntimo, começa dentro de nós, e ela não precisa de templo para isso acontecer. A nossa fé e o nosso relacionamento íntimo com Deus não precisa do templo, não precisa dos irmãos, e nós podemos viver isso dentro das nossas casas, no secreto. Como é que Jesus fala para a gente orar? No secreto. O que Jesus fala para a gente fazer? Jejua, diferente dos fariseus que saem para a rua, né, com aparência assim, ai, estou sem comer o dia todo. Jesus fala, faz isso sozinho, faz isso no secreto, vai fazer caridade, faz sozinho, ninguém precisa ver. Aí o que as pessoas fazem? Vou viver sozinho com Deus. E aí o que ele fala? Quando Deus fala com o povo, ele fala, é o meu povo. Quando Deus fala com a igreja, é a minha igreja, é a minha família, é o meu corpo. Às vezes a gente cai no erro de achar que Deus tem um plano para nós, Deus tem um plano para mim. Deus não tem plano nenhum para você, irmãos, nem para mim. Deus tem um plano dele, e aí ele encaixa o Adriano no plano dele. Senhor, não estou afim, não gosto desse teu plano. Ok, Adriano, então vai para lá, deixa eu arrumar outro que queira viver esse plano. Deus tem um plano para a igreja, para o corpo, para o povo dele. E nós nos encaixamos nisso. O Senhor, Ele olha para nós como comunidade. Isso significa que nós vamos viver só em comunidade. Agora, então, eu vou só fazer. Eu vou trabalhar, eu vou estar na igreja todos os dias, eu vou na oração, eu vou nos PGs, eu vou em tudo. É isso que Deus quer? Também não, irmãos. Também não. Deus quer que a nossa mudança de vida gere algo que está exatamente no meio. Por quê? Porque os dois pontos são idolatria, irmãos. A gente pode ter uma pessoa, religiosidade. Nós podemos ter uma pessoa que só vai à igreja aos domingos, tão religiosa quanto as pessoas que vão à igreja todos os dias. Nós podemos ter uma pessoa que trabalha em vários ministérios, tão religiosas quanto aquelas que vêm, sentam no banco e vão embora. Porque a religiosidade, ela não tem a ver com o fazer, irmãos. A Tati até publicou esses dias que foi associado muito fazer à religiosidade, quando na verdade não é sobre frequência, é sobre motivação. Toda vez que você fala assim, eu tenho que, faz essa pergunta, eu tenho que. Começou assim, religiosidade.
Ah, não, religiosidade. Eu tenho que ir à igreja porque hoje é o dia do Senhor. Irmãos, dia do Senhor é todo dia. Eu tenho que ir fazer parte de um ministério porque as pessoas que trabalham na igreja, que estão convertidas há X anos, têm que fazer alguma coisa. Religiosidade, irmãos. Ah, eu não vou me envolver, só vou para a igreja porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer outra. Irmãos, se você está fazendo alguma coisa para Deus, com o sentido de obrigação, de cumprir uma tarefa, porque esperam que um crente, depois de um determinado tempo, ele tem que fazer alguma coisa, isso é religiosidade. Trata-se de motivação, trata-se de eu quero, porque eu me sinto parte do corpo do Senhor, porque sou uma pequena parte, um pequeno contribuidor, um pequeno servo, então eu quero estar lá. Quando você fala, eu tenho que estar lá, irmãos, é isso que é religiosidade. A religiosidade, ela não é medida com o que as pessoas verem, é o que você tem lá dentro. Se você está fazendo alguma coisa para Deus só porque você tem que fazer, é isso. E o que o Senhor espera? Que você esteja exatamente no meio, que você tenha uma vida devocional, que você tenha uma vida no secreto e que você tenha uma vida em comunhão. Por quê, irmãos? Porque uma pessoa que vai à igreja só aos domingos, ela é tão religiosa quanto o outro. Você pode viver isolado do corpo de Cristo, ou você pode estar só no corpo de Cristo. Para de se perguntar se você pode. E se pergunta, eu sou completo fazendo isso? Eu sou um cristão de verdade? Eu estou vivendo plenamente o que Deus quer para mim? Se eu estiver só no secreto? Ou se eu estiver só num ativismo religioso? E fazendo, e fazendo, e fazendo, e cumprindo metas? Você pode viver completamente? Não. Quando que você vai viver completamente? Se você tiver o seu secreto e se você for parte do corpo de Cristo. Para finalizar, irmãos, agora eu peço que coloque aí atrás para mim, por favor, Apocalipse 19:11. A gente vai para a conclusão. Desculpe, vai do 11 até o 16, tá bem? Eu vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No último livro da Bíblia, na revelação de João, ele fala sobre um Deus que não vai buscar só o nosso coração. Ele fala sobre um Deus que não vai buscar somente as nossas vontades e às vezes em que nós falamos, eu quero, Pai, eu quero. Ele fala sobre um Deus que vai vir julgar com justiça, porque ele não pode negar a si mesmo, ele não pode abdicar da sua própria palavra, e ele já fez o sacrifício, ele já se entregou por nós, para que nós vivamos uma vida plena, para que nós venhamos reconhecer quem nós somos, para ter uma vida com ele. E o que nós precisamos fazer, irmãos? Buscar conhecer ao Senhor. Somente isso vai fazer com que nós consigamos reconhecer quem Ele é e quão pecadores nós somos.
como Isaías falava, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois dessas coisas eu me agrado. Nós precisamos reconhecer, porque se reconhecemos a dívida que nós temos, a solução ela vai ser um sacrifício. Quando conhecemos a Deus, isso nos revela a magnitude dos nossos pecados, irmãos. E reconhecer os nossos pecados implica em saber que nós temos uma dívida de gratidão eterna. Quando nós temos uma dívida de gratidão eterna, nós precisamos buscar uma vida de santidade, de amor, sozinho e em comunhão, para que a glória do Senhor se manifeste em nós. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.